A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos aqui para a continuação do nosso estudo de Cristologia, a doutrina de Cristo, que é um dos tópicos da teologia sistemática. E vamos falar hoje sobre a ressurreição de Cristo. Vamos falar sobre a importância da ressurreição de Cristo, a contestação do relato da ressurreição, a veracidade do relato da ressurreição e os resultados da ressurreição de Cristo. Conforme está aqui na tela, a ressurreição de Cristo. Hoje vamos falar sobre a importância da ressurreição de Cristo e vamos tentar responder às seguintes perguntas. E se a ressurreição de Cristo não aconteceu? Qual é a evidência que comprova a autenticidade da ressurreição de Cristo? Qual o real significado da ressurreição de Cristo? E qual a importância da ressurreição de Cristo na vida pessoal do cristão? Então, nós vamos tentar responder a essas perguntas. Na era da ciência, muitos chamados cristãos não aceitam a ressurreição de Cristo como um evento literal, por não ser ela suficientemente racional no seu entendimento. Mas a igreja do primeiro século pregava a ressurreição com convicção e com fervor, sendo sempre esse o tema da sua pregação, pois ainda viviam testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, um fato histórico e também incomparável. Tais testemunhas preferiam antes o martírio do que negarem sua própria experiência com o Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo vê a ressurreição corporal de Jesus Cristo como fundamento da pregação cristã. De fato, Paulo declara que se a ressurreição de Jesus não tivesse ocorrido, o evangelho inteiro e a pregação seriam em vão. Todos os sermões de Paulo, relatados no livro de Atos, têm como ponto focal a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte e a consumação da nossa salvação. Vamos falar aqui sobre a ressurreição de Cristo e sua importância, a singularidade do cristianismo. De todas as religiões existentes no mundo, o cristianismo é a única que tem seu fundador ressurreto. A autenticidade do cristianismo é expressa através do advento da ressurreição de Cristo. A maior parte das mensagens apresentadas no livro de Atos enfatiza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como, por exemplo, nas passagens registradas em Atos 1, 22, 4, 33, 17, 3, 18, 31 e 32. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo apresenta o fato histórico da ressurreição de Cristo como fundamental ao Evangelho. 1 Coríntios 15, 14 diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 e 18, acrescentam: E se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo declarou abertamente que a ressurreição de Cristo era um fato absolutamente fundamental à sua pregação, pois sem a ressurreição não haveria mensagem alguma de salvação e nem esperança para se pregar, que é o que distingue o cristianismo das demais religiões. O próprio Cristo, fala da sua ressurreição. Ele mesmo afirmou que sua futura ressurreição seria o sinal pedido pelos judeus. Em João 2 e 19, ele responde aos seus ouvintes nos seguintes termos: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Os versículos seguintes deixam claro essa referência como sendo a ressurreição de Jesus.
Jesus considerou tão importante a sua ressurreição que permaneceu por um período de 40 dias na terra após ressuscitar, para, entre outras coisas, apresentar muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, conforme a gente pode ver nos textos de Atos capítulo 1, versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 até o 8. O valor da ressurreição. Não somente os cristãos consideram o fato da ressurreição de Cristo como de suprema importância à sua fé. Também os inimigos de Cristo, se pudesse desmentir esse acontecimento, destruiriam pela base a fé cristã. Um incrédulo confessou, por exemplo, se a ressurreição de Cristo realmente ocorreu, o cristianismo é o que de fato ele afirma ser, uma revelação direta de Deus. Por todo o Novo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos ocupa lugar proeminente, sendo mencionada mais de 100 vezes. Vamos ver aqui sobre a contestação do relato da ressurreição. A recusa de muitos em admitir e confessar o fato da ressurreição de Cristo não é novidade no século XXI, pois tal atitude se manifestou logo após a ressurreição de Cristo. Lemos em Mateus 28, versículo 4, que os guardas ficaram apavorados com a presença do anjo que removera a pedra da porta do sepulcro, e foram contar aos sacerdotes o que acontecera. Em Mateus 28, versículos 12 a 15, relata o que aconteceu logo em seguida. Reuniu-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Outros não aceitando a ressurreição de Cristo, outros não aceitando a ressurreição de Cristo, dizem que Jesus apenas desmaiou na cruz e que, devido ao cheiro aromático do bálsamo e o ar frio do sepulcro, ele despertou do seu desmaio e saiu do túmulo como se tivesse ressuscitado. Tal teoria não convence, pois no terceiro dia após sua crucificação, Cristo reapareceu em pleno vigor físico e mental. Além disso, os mesmos soldados que crucificaram Jesus observaram que de suas feridas saíram sangue e água, conforme está em João, capítulo 19, versículos 34 e 35. Os fisiologistas afirmam que tal efusão de água e sangue dos órgãos vitais do corpo resulta da morte do organismo previamente ocorrida. Outros acreditam que houve apenas uma ressurreição do Espírito de Cristo. Jesus, porém, fez questão de comer na presença de muitas testemunhas após a sua ressurreição, comprovando assim a qualidade física do seu corpo ressurreto. Em outras ocasiões, ele insistiu que seus discípulos o tocassem, para dissipar qualquer dúvida quanto à realidade do seu corpo físico. Ouvimos as próprias palavras de Jesus em Lucas 24 e 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Alguns pensadores dos nossos dias afirmam ser a ressurreição de Cristo apenas a continuação da sua influência no coração dos homens. Mas que importância e influência teria um enganador que prometesse ressuscitar e isso não acontecesse, revelando-se assim um falso profeta, indigno de confiança? É mais correto concluir que aqueles que não creem nem aceitam a ressurreição corporal de Jesus adotam tal atitude para, por meio dela, tentarem acalmar a sua consciência e daí evitarem a responsabilidade de responder à chamada pessoal e insistente de Cristo em seus corações para que se arrependam e recebam a salvação de Cristo que Cristo lhes oferece. Vamos aqui para a letra C, onde fala sobre
a veracidade do relato da ressurreição. Depois de vermos vários argumentos contrários à ressurreição, vamos ver as evidências que comprovam a verdade desse fato histórico. O túmulo vazio. Em primeiro lugar, temos a evidência do sepulcro vazio. Entre as testemunhas oculares da ausência do corpo de Jesus no sepulcro aberto, figuram tanto inimigos dele como seus amigos e seguidores. Os guardas romanos, os anjos e várias mulheres constataram o fato de não haver corpo morto no túmulo onde Jesus fora sepultado. A versão do rapto do corpo de Jesus por seus discípulos, inventada e espalhada pelos guardas subornados, é infundada. Como é que um grupo de 11 discípulos amedrontados e desorganizados poderia subjugar os bem treinados e aguerridos soldados romanos que guardavam o sepulcro? Quase incapazes de sustentar e evidenciar sua fidelidade a Jesus, antes da sua crucificação, arriscariam eles a vida após a morte do Mestre para levar o seu corpo morto? Vamos aqui para os lençóis e o lenço no sepulcro. Há, em segundo lugar, a evidência dos lençóis de linho e do lenço que envolveram o corpo de Jesus, deixados dentro do sepulcro. Pedro, depois de ouvir o testemunho das mulheres sobre Jesus ressurreto, foi ao sepulcro certificar-se do ocorrido, juntamente com outro discípulo. Quando entrou no sepulcro, viu os lençóis e o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus, que não estava junto com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, conforme a gente pode ler em João, capítulo 20, versículo 3 até o 9. Algumas versões da Bíblia dizem que estavam dobrados, indicando que caso o seu corpo tivesse sido roubado às pressas, como explicar os panos mortuários deixados no sepulcro? O testemunho dos soldados. Em terceiro lugar, ouviu-se da boca dos próprios guardas em seu relatório aos anciãos judaicos o caso da aparição de um fulgurante anjo do Senhor que removeu a pedra da porta do sepulcro de Jesus. E é evidente que Jesus, para sair do túmulo, não precisava de pedra removida nem de terremotos. O anjo veio e removeu a pedra para que as testemunhas oculares contemplassem o sepulcro vazio, bem como os panos mortuários de Jesus por ele deixados em perfeita ordem ao ressuscitar. Ele levantou-se e saiu dentre esses panos sem os desarrumar. Os discípulos como testemunhas. Em quarto lugar, lemos as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, com referência às pessoas ainda vivas naqueles dias e que atestavam terem visto Jesus ressurreto durante o período de 40 dias antes da sua ascensão. Pedro tinha visto e falado com ele várias vezes naquele intervalo e depois da ascensão arriscou não somente o seu ministério, como sua própria vida pelo fato de pregar a ressurreição de Cristo. Todos os 11 apóstolos viram-no e com ele falaram. Depois, um grupo de mais de 500 pessoas também viram-no pouco antes da sua ascensão, ou talvez por ocasião da sua ascensão. Paulo se refere especificamente a Tiago, irmão de Jesus, o qual também o viu. O testemunho de Tiago é importante no relato de Paulo porque João afirma lá em João 7 e versículo 5 que no início do ministério de Jesus, seus próprios irmãos não acreditavam nele. Sabemos que eles passaram a acreditar e passaram a serem fiéis a Jesus após a sua ressurreição. Em Atos capítulo 1, versículo 14, os mencionam como estando presentes no cenáculo com os demais discípulos por ocasião do Pentecostes. Nesta página nós temos aqui as aparições de Cristo ressurreto a várias pessoas que foram testemunhas desta ressurreição. Nós vamos fazer uma breve leitura, bem rápido, porque o nosso tempo já está bem avançado. Jesus apareceu a Maria Madalena, às mulheres que estavam no sepulcro no domingo da ressurreição, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, ao apóstolo Pedro, aos discípulos no cenáculo sem a presença de Tomé, aos discípulos no cenáculo com a presença de Tomé, aos 7 discípulos que estavam pescando no mar da Galileia ou de Tiberíades, aos 11 discípulos na Galileia, no monte em que lhes indicara
conforme o texto de Mateus 26, 32 e Marcos 14, 28, para mais de 500 irmãos, a Tiago, meio-irmão de Jesus, aos discípulos durante a sua ascensão e mais tarde também apareceu a Paulo. Vamos aqui para a letra D, onde vamos falar sobre os resultados da sua ressurreição. A ressurreição serve como selo de Deus no ministério e na pessoa de Cristo. Romanos 1, versículo 4 nos diz que Cristo foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso indica então que foi uma obra aceita pelo Pai. Então, a ressurreição de Cristo indica que a obra que Cristo realizou foi aceita por Deus Pai. Strong, ele diz que a ressurreição mostrou que a obra expiatória de Cristo foi completada e selada com a aprovação do Pai. Em resposta aos pedidos de um sinal da sua parte, como demonstração de autoridade quanto aos seus ensinos, Jesus respondeu em Mateus capítulo 12, versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outra ocasião, Jesus respondeu a semelhante pedido de sinal. Em João capítulo 2 e versículo 19, Jesus responde: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Isso fala da sua ressurreição. A morte de Cristo nos trouxe a salvação. Sua ressurreição declarou o poder e a eficácia desta salvação e evidencia a aceitação e agrado de Deus com respeito à obra realizada por Cristo. Os resultados da ressurreição também mostram a certeza da justificação. A ressurreição de Jesus Cristo confere ao crente a certeza de que ele é justificado mediante a fé na obra por ele realizada. Romanos 4 e 25 refere-se a Cristo como quem foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O fato de haver Deus ressuscitado Jesus dentre os mortos nos dá a certeza de que o seu sacrifício satisfez plenamente as exigências divinas para a redenção do homem do poder do pecado. O evento da ressurreição faz nos lembrar quando, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos com o sangue do sacrifício de animais oferecidos pelo povo em favor da purificação dos pecados cometidos. Os israelitas aguardavam com ansiedade a saída do sumo sacerdote daquele recinto após interceder pela nação perante o Senhor. Sair dos santos com vida era evidência de que Deus havia aceitado aquele sacrifício. A ressurreição de Cristo assegura-nos a presença constante desse nosso sumo sacerdote no céu, intercedendo sempre por nós perante a face de Deus. E lá em Romanos 8, versículo 34, nos diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ressurreição de Cristo garante ao crente o poder do qual ele necessita para ser vitorioso no viver e no serviço cristão. Lemos em Efésios 1, 19 a 22, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ao nos aprofundarmos no conhecimento da ressurreição, começamos a perceber o que Deus pode fazer em nosso favor e por meio de nós. Para nós finalizarmos, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição.
Como resultado da ressurreição de Cristo, o crente recebe a garantia da sua própria ressurreição. Paulo declara em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, que como resultado da ressurreição de Cristo, o crente obtém a garantia da sua própria ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Também em 2 Coríntios 4, versículo 14, lemos uma promessa semelhante. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Jesus mesmo prometeu em João 14, 19, porque eu vivo, vós também vivereis. A ressurreição assegura aos impenitentes a certeza de um futuro dia de juízo. Pois lemos em Atos 17 e 31 que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder compartilhar as nossas aulas, ajudando a divulgar esse trabalho, fico muito grato. Amém. Obrigado.